Olá pessoal, eu sou o Igor Fernandes, você pode me chamar de Nutri-Igor. O vídeo de hoje é reagindo a um cara um tanto quanto polêmico, controverso, que diz algumas coisas que beira a pseudociência e confunde muito as pessoas que o acompanham com informações muito agressivas sobre o alimento, tratando o alimento como se fosse algo do tipo uma arma. Esse alimento pode te matar. Então temos que tomar muito cuidado com esse discurso de ódio acerca da comida. E vamos checar aqui algumas informações que ele passa ao longo desse vídeo. Isso não faz bem, isso tal. E no final da conversa, mas o exagero é que faz mal. Eu não vim aqui para falar isso. Eu não vim falar de alimento que faz mal. Pirulito, bala, chiclete, pipoca, isso faz mal. Todo mundo sabe. Eu vim falar de alimento que mata. Não, peraí, esse discurso já é muito problemático em si. Ele já começa com a problemática. Eu não vim falar de chiclete, pirulito, pipoca, porque faz mal. Peraí, já pipoca, já é estranho a pipoca estando junto com chiclete e pirulito, porque pipoca não faz mal. Aí ele fala, eu vim falar de alimento que mata. Ele tá falando de veneno? Vamos ver. Vamos começar pelos piores do mundo, para as pessoas em casa entenderem que podem ter saúde se conseguirem abandonar esses alimentos, não diminuir. São cinco. São 5 os piores do mundo. São 5 os piores do mundo. 5 piores alimentos do mundo, vamos ver. Cancerígeno ou infartador. Ou cancerígeno ou infartador. Ou em relação ao diabetes. As 3 doenças que mais matam no mundo: câncer, infarto e diabetes. Só que o diabetes é silencioso, a pessoa morre e não está sabendo. Primeiro alimento que mata. O que mais mata no mundo em relação a câncer, líquido ou sólido? Falo. Independente. Tem dois? Tem dois, tem um líquido e tem um sólido. Vamos pro sólido então. Sólido. O alimento mais cancerígeno do mundo, a substância, chama-se acroleína. Isso aí já começa a ser confuso. Primeiro ele fala que vai falar os alimentos. Aí ele cita uma substância, que é a acroleína. Acroleína é o resultado do aquecimento do óleo da cozinha. Por exemplo, quando eu aqueço o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. Até que só mata de infarto e engorda. Quando eu continuo aquecendo e chega a 150 graus, ele gera acroleína. Acroleína, Mauri, é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando você liga o carro. Esse discurso que é perigoso. Como que você pode comparar uma fritura por imersão, que não é saudável, fritura por imersão não é saudável, mas não há nenhum espaço para esse tipo de comparação. Comparar essa fritura com um escapamento de carro. É a mesma substância. Cara, qual é a relevância científica que tem isso? Ainda que haja acroleína formada tanto depois que o óleo passa do seu ponto de fusão, e ainda que haja acroleína resultante da combustão do carro no escapamento, qual é a relevância científica disso em termos de quantidade? Não há nenhuma. Nenhuma. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas não param para pensar, mas óleo é óleo. A combustão de qualquer óleo gera acroleína. Qualquer tipo de óleo. Claro. E o Dr. Boarin, que é um dos maiores pesquisadores de acroleína do mundo, ele colocou 53 artigos científicos estudando esse assunto. Isso aqui é uma técnica argumentativa de quem quer engabelar você. Quando a pessoa vem assim, tenho 53 artigos, tome cuidado. A pergunta que a maioria deveria fazer para ele, o senhor tem 53 artigos? Então eu gostaria que o senhor pegasse, desse todos os títulos que eu vou dar aqui, vou deixar disponível para que todos na internet, todos que estão nos assistindo, possam identificar e ler esses artigos. Fibras elásticas, envelhece 20 anos mais cedo e é a substância mais cancerígena do mundo. Até o tal do óleo de coco? Não, óleo de coco tem outro processo. Esse é o melhor óleo do mundo. Óleo de coco é o melhor. Todo médico, mediquinho, metido a blogueiro, que é charlatão, tem o óleo de coco como a melhor gordura do mundo. Não, meu óleo de coco. Onde eu encontro acroleína em grande quantidade? Preste bastante atenção. Preste atenção. O alimento que mais tem acroleína no mundo, nos dias de hoje, é a batata frita. Por quê? Nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e jogar o óleo fora. Vai reaquecer 10, 15, 20, 30 vezes o mesmo óleo. Claro. Aí ele demonstra um grande desconhecimento
de como funciona uma lanchonete. Eu já pude trabalhar 3 anos em uma, eu trabalhei dos meus 15 aos 18 anos, e eu te garanto que é impossível, impraticável, completamente insustentável você dizer que você aquece um óleo 25, 30 vezes. Cara, a fritura, ela dura ali no máximo 3 dias. De repente menos, depende do quanto que você frita alimentos lá, não é isso? Mas às vezes, de repente, a cada 2 dias você tem que estar trocando, dependendo do volume. Porque o óleo fica insosso, cara. O óleo fica sujo, o óleo escurece, entende? Não tem como. Então, ele falar que você aquece o óleo essa quantidade de vezes... Ah, e outro detalhe que chama a atenção, 20 litros de óleo. Meu Deus! Em qual estabelecimento que a gente tem tanques para suportar 20 litros de óleo de uma vez? Geralmente não é assim que acontece a fritura, tá bom? Eu nem comecei a falar de batata palha, porque daí se perde o rumo. Aí não tem noção de quantas vezes aquele óleo é aquecido. Eu tô falando em câncer aqui, amor. Eu sei que eu tenho liberdade para isso. As pessoas em casa, câncer. É câncer. 500 mil pessoas recebem o diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. 500 mil pessoas. Para começar um tratamento de câncer no Brasil, 60 dias, vou falar como cientista aqui, a divisão e multiplicação celular por dia, milhares e milhares de células. Vou mais além, se você não tiver uma fé que remove montanhas, um conhecimento natural... E é exatamente esse que é o discurso perigoso, né, que ele fica aqui adotando. Ele pega um problema real de saúde pública, que nem, por exemplo, o câncer, e aí ele joga uma problemática de tipo assim, o que está causando esse câncer é a batata frita, e aí joga uma outra frase que para ganhar a pessoa, que é você precisa ter uma fé que move montanhas. Esse discurso inteiro é problemático e vicioso. Então, porque existe a defesa do corpo. A proteína que previne o câncer chama-se proteína P53. Quando o sangue sobe demais, eu vou falar agora daqui a pouco no alimento mais líquido, o alimento líquido mais cancerígeno do mundo, quando o sangue aumenta em acidez, essa proteína faz com que a célula se mate. Quando o sangue aumenta em acidez? Suicídio celular. Para ela não se replicar e duplicar. Porque se ela não agir, se você tiver com a imunidade baixa, você vai ter tumor. Qual é o segundo alimento que mais mata no mundo? A apoptose é a morte celular programada, não é o suicídio celular. Ninguém usa esse termo suicídio celular. Esse cara, ele é muito controverso. E o refrigerante, porque a gente entrou em câncer aqui, ele chega a ser 100 mil vezes, Amaury, mais ácido que o sangue humano. O refrigerante é 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. Ainda que essa informação esteja válida, eu não sei. Essa é uma informação meio que esdrúxula. É uma coisa que fala assim, o limão é 100 mil vezes mais ácido que o sangue. A laranja é 100 mil vezes mais ácido que o sangue. O morango é 100 mil vezes. Então, os alimentos que são fontes de vitamina C são muito mais ácidos. Então, a gente não sabe qual é a relevância disso. Então, ele já entra com uma informação que é o típico dele. Por favor. Mais ácido que o sangue humano. O sangue humano volve em média de 7,35, 7,45. pH é uma nomenclatura, o Amaury. Essa informação está correta. Usam para determinar aquilo que na verdade, de 7,35 a 7,4. O refrigerante é 2,5. Em química, 100 mil vezes. Se você tomar um copo de refrigerante, precisa um pouco mais de 30 copos de água da boa para deixar o teu sangue no 0 a 0. E você... Meu Deus, isso aqui é completamente uma falácia. Tá apontando assim, é você mesmo que eu tô fazendo de tonto e mentindo pra você. Cara, não tem como, nada que a gente beba. Tomei uma água aqui, isso aqui não vai impactar no sangue. Se eu tomar um limão, se eu tomar um refrigerante, se eu tomar qualquer coisa, isso não impacta o sangue. Gente, isso é tão problemático. Se a gente tivesse variações de pH sanguíneo a qualquer alimento ou bebida que a gente ingerisse, a gente simplesmente morreria. Porque o pH garante o bom funcionamento de tudo. O corpo tende a isso. O corpo tende a essa homeostase que é manter. Então, os tampões que funcionam no sangue, eles mantêm o pH sanguíneo entre 7,35 e 7,4. De repente, até no máximo 7,45. Quando sai desse número, já começa a acontecer vários problemas. Como, por exemplo, se diminui de 7,35, você entra em acidose metabólica que pode evoluir a um óbito.
E é coisa de momento, entende? Não é assim, tô com acidose metabólica. Não, é uma coisa muito aguda. Então não é assim, qualquer alimento que você come, qualquer alimento que você bebe, que modifica o pH sanguíneo. Isso não acontece por conta dos tampões, que tende a equilibrar sempre. E não só por causa da alimentação, das outras reações que vão acontecendo. De câncer por causa da proteína P53. Não fica te arriscando. Se você ama o teu filho, se você ama a tua filha, você não dá mais refrigerante. Lá vem o discurso de novo que eu tô te falando. Lembra? Antes ele falou que o câncer tá matando muito e que você precisa ter fé. Agora ele vem, se você ama teu filho, não dê refrigerante. É sempre um discurso emocional ligado a uma desinformação. Não que o refrigerante seja bom. O refrigerante não é saudável. Ele não faz nenhum bem. Mas é muito leviano falar que o refrigerante mata. Fala assim, ó, o refrigerante está te matando. Isso não existe. Plastifica os vasos sanguíneos como você plastifica um documento de identidade e o teu coração não consegue puxar gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, Mauri, ela plastifica a musculatura do coração, plastifica os vasos sanguíneos como você plastifica um documento de identidade e o teu coração não consegue pulsar, está plastificado. O alimento que mais tem gordura hidrogenada no mundo, eu posso falar, não tem problema nenhum. O que mais tem hidrogenada no mundo é a margarina. Claro que a margarina não existe. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó, esse aqui também é um outro problema que já foi desvendado. A margarina, ela não é mais desse jeito que esse cara tá dizendo, tá bom? A margarina mudou. A formulação dela mudou. Qual que era o conhecimento que se tinha acerca da margarina? Nossa, se você mudar uma molécula da margarina, ela vira plástico. Então ele tá falando, nossa, você comer margarina vai plastificar o seu coração igual plastifica um documento de identidade. É mais uma falácia. Para se transformar em plástico, quimicamente falando, uma molécula. Vou mais além aqui. Ele reproduz essa falácia. Posso falar? Um estrume de boi no canto da garagem da tua casa vai encher de bicho. Coloca um pote de margarina, não vai nada. Vou mais além? Isso também já foi mentira, caiu por terra, foi provado. Uma mulher pegou lá um pote de margarina, colocou margarina lá com as formigas, se eu tiver a imagem eu posso colocar para vocês. E as formigas vão lá e comem a margarina. Por quê? Porque mudou realmente a formulação dela. Em algum momento a margarina realmente tinha alto índice dessa gordura hidrogenada, mas depois mudou. E essa gordura hidrogenada, para você entender, sabe aqueles guarda-chuvinha de chocolate ou aquelas bolinhas de futebol que a gente comia quando era criança? Aquele gosto assim de um chocolate meio esquisito, aquilo lá é o gostinho da gordura hidrogenada. Se ela não tivesse cor nem sabor, tem a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha para poder surfar. E as pessoas estão usando a margarina diariamente. E ela é a substância mais infartadora do mundo por ter a quantidade maior de gordura hidrogenada. Temos mais alimentos com gordura. Cara, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Nenhum alimento tem o poder de te salvar e nem de te crucificar, ok? De te condenar à morte, como ele utiliza esses termos pesados, né? Ele utiliza isso. Nenhum profissional bom, seja da nutrição principalmente ou da medicina, quando está falando de alimentação, utiliza esses alimentos, né? Igual ele utiliza. E é por isso que eu falo, pessoal, vocês precisam se certificar dessas pessoas que vocês acompanham nas redes sociais. Se cerque de pessoas, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que baseiam o seu conteúdo pautado na ciência. E não na pseudociência, achismos, charlatanismos e exageros. Tudo isso daqui é um exagero. É um discurso muito inflado que conecta situações emocionais para empurrar o que ele está falando para frente e propagando uma desinformação acerca dos alimentos e propagando o terrorismo alimentar. Verifique sua inscrição no canal, deixe seu gostinho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se informar da verdadeira nutrição pautada na ciência e não em achismos.